expiação. Então era normal falar de cordeiro, de outros animais, e aqui o profeta João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente lê em Levítico capítulo 1, versículo 3, que o hebreu, o povo israelita, quando ele pecava, ele levava um cordeiro para a tenda da congregação no templo. Ele levava aquele cordeiro, apresentava ao sacerdote, o sacerdote olhava aquele animal, se estava tudo ok com ele, se não tinha nenhuma ferida, nada, observava tudo. Aquela pessoa que levava o cordeiro ou o animal para o sacerdote, colocava suas mãos, o versículo 4 fala sobre isso, de Levítico 1, e passava todos os seus pecados para aquele animal. Confessava a Deus: todos os pecados que eu cometi, eu coloco diante desse animal. E ele pegava o cutelo e cortava. O sacerdote pegava a bacia de sangue e levava até o altar e jogava, e aquela pessoa era perdoada. Agora, por que todos esses rituais? Por causa do pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus, veio nos salvar. Amém? Tudo isso por causa do pecado. Em Romanos 5, versículo 12, está escrito: por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e também a morte. Qual é o salário do pecado? É a morte. Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando Adão pecou, Deus disse assim: por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Gênesis capítulo 6, versículo 12, também está escrito: e viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E por causa disso, o homem tinha que sacrificar algum animal, para Deus perdoar os seus pecados. Gênesis capítulo 5, versículo 3, está escrito: Adão tinha 130 anos e teve um filho chamado Sete, a sua imagem e semelhança. Já nasceu debaixo do pecado dos seus filhos, porque o homem, quando pecou, ele tirou aquela comunhão que tinha com Deus, que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim na viração do dia, mas Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores. E o Senhor chamou Adão, versículo 9, ele se escondeu da presença de Deus por causa do pecado, da perversidade que entrou dentro do coração. Por isso que em Romanos 5,14 está escrito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, todos nós temos a semelhança e a transgressão de Adão dentro do nosso coração. Foi por isso que Jesus disse em Lucas 11, 13: vós que sois mais, sabeis dar aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que vos dará o Espírito Santo àqueles que o pediram. Porque essa semente do mal nasceu comigo e com você. Salmo 58, versículo 3, está escrito que desde o madre os ímpios andam errado. Salmo 51, versículo 5, também está escrito: eu nasci em pecado, em iniquidade me concedeu minha mãe. Nós já nascemos com pecado dentro de nós. Esse pecado ficou no homem, e alguém tinha que pagar esse salário do pecado. Alguém tinha que ser sacrificado por isso, e era um animal. Romanos 3, 23, todo mundo sabe esse versículo: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão tirados, não tem mais a função. E aí todos nós pecamos e nascemos debaixo dessa maldição que é o pecado, essa maldição terrível. Por isso que em Levítico 1,7 você estuda, você vai ver sobre isso. E alguém tinha que morrer pelo pecado. Deuteronômio 24, versículo 16 está escrito: porque cada um morrerá pelo seu pecado. E ali alguém tinha que pagar esse preço. Também os judeus, eles faziam uma festa e sempre tinha que ter um sacrifício. Você lembra que quando Adão pecou, Gênesis capítulo 3, versículo 21 está escrito: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, os vestiu. Deus já sacrificou alguma coisa para vestir Adão e Eva ali quando pecaram. E também a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11, quando Abraão foi sacrificar o seu
filho para o Senhor, o anjo bramou e disse assim: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Versículo 12 de Gênesis 22, não faça nada com esse moço. Versículo 13 diz que quando Abraão olhou, o carneiro estava preso com um chifre no mato, e ele sacrificou a Deus também. Lembra de Êxodo, das pragas dos primogênitos, que Deus manda a Moisés, Êxodo capítulo 12, versículo 21, disse Moisés aos anciões que cada família sacrifique, pega um cordeiro e sacrifica e coloca o sangue, versículo 22, nas portas, para que o anjo da morte não venha matá-lo. Sempre tinha sangue. O sangue, por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 12, 23, porque o sangue é vida. O sangue é vida. Glória a Deus. E tinha uma festa, tinha muitas festas, festa das premissas, dos tabernáculos, dos pães asmos, várias festas, da Páscoa, tinha festa do Hanukkah e outras várias festas, mas uma festa era a principal festa para os judeus. Sabe qual era o nome dessa festa? A festa da expiação, que era a festa do arrependimento. Era um dia, meus irmãos, de se derramar diante de Deus, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Era um dia de se ajoelhar diante de Deus, de jejum e oração, e todo o povo estava consagrado a Deus, porque em Levítico, está escrito assim, Levítico 16, 34, e isso vos será por estatuto perpétuo, para ter estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, todos o ano. E todo ano tinha a festa da expiação. E quem entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, não era mais o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele pegava um novinho e sacrificava por ele e por sua família. E traziam para ele também 2 bodes e um carneiro, para fazer expiação pelo povo. E levava aqueles. E o sacerdote pegava, matava o novinho e colocava o sangue na arca da aliança, que era a propiciação, que era a tampa da arca, e jogava o sangue ali. Também matava o bode e jogava o sangue, e ali ele sacrificava por ele e pela congregação toda de Israel. Era um trabalho terrível, era um trabalho grande para esses homens. E o sacerdote diz em Levítico 16, 17 que ele tinha que entrar sozinho, não tinha que ter ninguém para sacrificar diante do Senhor. Imagina isso. Pegou, levava um animal para sacrificar. Pegou, levava um animal para sacrificar. Levítico 23, versículo 27. O dia da expiação, tereis uma santa vocação e afligireis a vossa alma. Era tempo de chorar diante de Deus. O dia da expiação acontecia uma vez no ano. Era essa festa. Hebreus capítulo 3, versículo 10, versículo 3 está escrito: esse sacrifício, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados. Cada ano o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, ou no santo dos santos, para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. E em Levítico 16, 21 e 22, eles levavam 2 bodes. O sacerdote dentro da congregação via aqueles bodes. Um ele levava para sacrificar, cortava o sangue, como eu falei aqui. O outro ele colocava com as mãos e confessava todos os pecados. E alguém levava aquele bode ao deserto e soltava o bode emissário, o bode expiatório. E o bode era solto, significando que os seus pecados foram para o lugar solitário. Como está escrito em Miqueias 7, versículo 18: o Senhor se apedará de nós e subjugará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, versículo 18. E tudo isso, meus irmãos, era um trabalho grande. Mas João viu o Cordeiro de Deus aquele dia. O Cordeiro de Deus estava andando na terra. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram. João 11. E Jesus, e João viu ele e falou: eis aí, esse é o Cordeiro de Deus. E Jesus chegando, cheio de graça, cheio de presença, cheio de vida para nos dar, cheio da presença do Senhor, carregado da unção do Senhor, e para sacrificar e dar sua vida por mim e por você. Por isso estamos
estamos aqui esta noite. Glória a Deus. Nós estamos aqui essa noite por causa de Jesus, meus irmãos, pelo seu sacrifício na cruz. Por isso que estamos aqui. Um pregador dizia assim, Charles Spurgeon: a cruz é o grito de Deus para o mundo. Você não se pode se salvar sozinho. É a cruz. George Whitefield disse aqui assim: a cruz de Cristo é o culto mais poderoso do mundo. Foi ele que Jesus pregou com o seu sangue por mim e por você. E alguém tinha que pagar esse preço, e o cordeiro veio, Jesus. Jesus disse em João 16:28: saiam do Pai e venham ao mundo. E outras vezes: saiam do mundo e vão para o Pai. Jesus veio para morrer por nós. Veio para morrer por nós. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Isaías 7, versículo 14 também diz que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23, Isaías 9, versículo 6, um filho nasceu. Nasceu um menino, o Senhor nos deu, e esse menino era Jesus. Miqueias 5, versículo 12, está escrito assim: de ti, Judá, sairá o Senhor, que será rei de todo Israel. E esse era Jesus. Ele não é só rei de Israel, ele é o seu rei. Ele não é só rei da nação de Israel, ele é o teu pai, ele é o teu rei, ele é o teu tudo, ele é o precioso Jesus, que está escrito em Ageu 2:7, o precioso das nações. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio à terra para morrer por mim e por você, para se entregar por um sacrifício. Isso é maravilhoso. Jesus disse em Lucas 9:22: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9:22, Mateus 16:21 e Marcos 8:31 está escrito sobre isso. Ele teve que padecer por nós. Filipenses 2:7 está escrito: ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ele sofreu carregando aquela cruz mais de 600 metros, diz os estudiosos. E Jesus não foi vestido com roupa nenhuma, meus irmãos, ele foi nu, sofrendo, cheio de chicote, sofrendo por mim e por você. O nosso amado Jesus. Por isso que em Deuteronômio 21, versículo 23, está escrito: o pendurado de madeira maldito de Deus. E o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 13: maldito todo aquele que for pendurado de madeira. Ele se fez maldito por nós, carregou todo o fardo de pecado, toda a perversidade, toda a malícia, todo o jugo do diabo, todo o fardo do mal. Jesus carregou por nós. O profeta Isaías 53, versículo 6 está escrito: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Marcos 10, versículo 45, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar suas vidas em resgates de muitos. E ele deu por mim e por você